70ª semana de Daniel. É profetizado lá no capítulo 9 de Daniel, um anjo diz para Daniel que haveria um período longo de tempo onde Deus agiria. E ele faz uma divisão lá, que agora não vou falar para não confundir os irmãos, mas 69 semanas já se passaram. Fica faltando uma semana, e essa semana, as semanas lá proféticas eram semanas de anos. Falta se cumprir, na profecia de Daniel, tudo se cumpriu. Faltam se cumprir 7 anos. E do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19, são os 7 anos da tribulação que faltam. Então, o que nós estamos vendo aqui não é escatologia. Escatologia é um negócio muito vasto, amplo. É por toda a Bíblia, profecia, muitas coisas. O que nós estamos estudando aqui, o livro de Apocalipse, é focalizado, é um foco nesses 7 anos de tribulação, mostrando o que acontece no céu e o que acontece na terra. No capítulo 4 e 5, vocês viram que o foco era o céu. Suba aqui, João. Ele sobe no céu, ele começa a ver um trono, e vi isso, vi querubim, vi anjos, vi tronos, vi gente vestida de branco, e ele vai descrevendo, vi lá os 24 anciãos que representam a igreja, tocando harpas com taças nas suas mãos, que são as orações dos santos. Eles estão entoando, estão louvando a Deus. Ele não está falando absolutamente nada sobre a terra. O foco dele é totalmente celestial. Havia alguém sentado no trono, tinha um livro, ninguém podia tomar o livro da mão dele, nem sequer olhar para o conteúdo. Eu chorava muito, mas então alguém me disse: não chore, porque o leão da tribo de Judá, Jesus, o cordeiro, o cordeirinho que se tornou depois um carneiro vitorioso, ele tomou o livro da mão, e aí todo mundo se curva, e o texto fala que em todo o universo, no céu, na terra, embaixo da terra, falando sobre o reino espiritual, todos os seres se curvam e dizem: bendito seja o cordeiro, que é digno de desatar os selos. Ele pega o livro e ele vai abrir. E quando ele começar a abrir o livro, o foco para de ser celestial. E agora ele vai focar a terra. Ele vai parar de falar das coisas celestes e vai olhar para a terra e vai descrever o que está acontecendo na terra. Tudo bem? Então, vocês estão comigo, esse resumo para vocês saberem onde a câmera está sendo mostrada. Vai começar no céu, mas o resto vai desencadear tudo na terra. Diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis que havia um cavalo branco e o seu cavaleiro, e com ele um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Eu vou ler o resto só para benefício. Quando abriu o segundo selo, ouvi um ser vivente dizendo: vem, e aparece um cavalo vermelho, o seu cavaleiro, e foi dado a ele o poder de tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Quando o terceiro selo foi aberto, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. E eis que havia um cavalo preto, e sobre ele um cavaleiro com uma balança. Ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado de Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, matar pela fome, com a mortandade por meio das feras. Então você está vendo, a calamidade vai começar. A partir de agora você vai ver uma série de selos sendo abertos e juízos vindo. Hoje eu vou focar apenas no versículo 1 e 2, que é a abertura do primeiro selo, tá bom? O primeiro selo fala que o cordeiro abriu, e então um dos seres disse: vem, e apareceu um cavalo branco, e havia um cavaleiro sobre esse cavalo, e havia na mão desse cavaleiro um arco, e foi dado a ele uma coroa, e ele saiu vencendo e saiu para vencer. É até aí que nós vamos hoje, se Deus permitir. Vamos ver juntos as lições desse texto. Em primeiro lugar, a mensagem central vem aí: cuidado, pois nem tudo é aquilo que parece. Quando você lê a Escritura e quando você se depara com algumas imagens, os símbolos que aparecem, cuidado, porque nós temos uma tendência de fazer uma leitura rápida
e nem sempre, nem na vida real e nem no reino espiritual, nem sempre aquilo que parece é realmente aquilo que é. Quando o apóstolo Paulo vai alertar a igreja, ele diz assim: tome cuidado com Satanás. Por quê? Porque ele se mostra como anjo de luz, e os seus ministros, os seus demônios, como ministros da justiça. Então, a Bíblia nos alerta que Satanás pode se mostrar como alguém bom, como alguém puro, assim como os demônios podem se mostrar como pessoas ou como seres piedosos, como entidades que ajudam, que auxiliam. Se os demônios e Satanás só fizessem para as pessoas a calamidade, as pessoas não serviriam a eles. Mas ele consegue conquistar pessoas, oferecendo a elas e dando certas migalhas em troca de algo valioso. As pessoas dão a sua vida em troca de dinheiro, em troca de um amor, em troca disso ou daquilo, seja o que for. Então Satanás se aproveita. E ele se mostra como um ministro, um anjo de luz, porque ele não deixou de ser um anjo, e os seus servos se apresentam como ministros da justiça. Isso é um exemplo, podemos mostrar outros tantos na Bíblia. Paulo diz: tome cuidado, em Atos capítulo 20, tome cuidado, porque eu sei que no meio da igreja surgirão lobos, vestidos de ovelha. Então nem tudo é o que parece. Então quando você olhar para um irmão na igreja, quando você olhar para aquele irmão, nem sempre ele é o que parece, no aspecto ruim e no aspecto bom. Seria legal se você olhasse para os irmãos e falar: sorri, aí você vê o dente pontudinho e fala: ah, que dentes grandes você tem. Mas não é assim que acontece, não é? Que olhos grandes você tem. Isso não é real. Assim também não é certo você julgar o irmão, você vê uma coisa e falar: esse irmão não presta. Cuidado. Tome muito cuidado. Dito isso, o objetivo dessa mensagem é mostrar quais são as marcas, quais são as características do início da tribulação. A tribulação ela é marcada por uma série de marcas que são muito peculiares. Mas como é que começa? Então nós vamos ver o início do fim. Olha aí, a explicação do texto. Quando nós nos deparamos com esse texto, eu mostrei aí a ideia do trono, alguém estava no trono, o livro todo selado, vimos aí que esse livro que era cônico, selado em partes, é entregue para Jesus, ele toma o livro, e tudo que vamos ver agora é o desenrolar desse livro, porque Jesus é digno, ele tem autoridade para executar. Jesus passa agora a ser não só o que abre o livro, mas o executor daquilo. Ele vai dar ordens e tudo que ele falar vai acontecer. Nessa imagem, ele é representado como o leão da tribo de Judá e, ao mesmo tempo, o cordeiro, como João falou, que parecia, que lembrava, que tinha evidências de que foi morto, para que todo mundo soubesse que é de Jesus que ele está falando. Então vamos ver o começo do fim, os temidos 4 cavaleiros do Apocalipse. Certamente, em alguma vez você já ouviu alguém falar sobre os cavaleiros do Apocalipse. E muitas pessoas, a Bíblia é um livro com 66 livros, mas tem muita gente que, mesmo lendo Apocalipse, para aqui. Quando chega nesse capítulo para frente, fala: eu não quero ler. Eu conheço pessoas que têm medo. Tem medo. Você não faz devocional em Apocalipse? Você fala: não. Apocalipse não é um livro para fazer devocional. Porque, vocês viram aqui? O 4º cavalo que aparece? O texto fala: o seu cavaleiro era a morte, o inferno o acompanhava. São figuras assustadoras, não são figuras. Se qualquer filme de Hollywood que coloca medo em você, é fichinha perto do que está sendo descrito aqui. Ele está escrevendo poderes, não ficção, dizendo o que vai acontecer. E isso João estava vendo de maneira aparente dos seus olhos, ele registrando tudo isso para nós. Olha só, os artistas vão se multiplicar por aí tentando descrever cada um deles. Esses seres que aparecem são seres assustadores. Hoje nós vamos nos concentrar nesse daqui, o cavalo branco e o seu cavaleiro. Quem é? Como identificar eles? Muito bem, aí outra forma as pessoas colocam para tentar achar. Há muita especulação sobre isso. Hoje vamos falar sobre o primeiro
Selo, a abertura dele, e sobre o cavalo branco e o seu cavaleiro. Quem é esse personagem? Quais são as possibilidades de você identificar esse personagem? As 3 principais vêm aí. Primeira possibilidade, alguns defendem que esse cavalo branco simboliza o avanço do evangelho. Existe uma vertente no meio teológico chamada pós-milenismo ou pós-tribulacionista. Os pós, quando você entende assim, a Bíblia fala de pré e pós, tá bom? Para resumir, algumas pessoas acreditam que a igreja, neste mundo, vai passar por toda a tribulação, e enquanto passa pela tribulação, vai evangelizar esse mundo, e cada vez mais a igreja de Cristo vai consertar esse mundo, e o mundo vai se tornar melhor, 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 e quando o mundo estiver muito bom, Jesus volta, e então recebe o reino que a igreja preparou para ele. E como é que como é que as pessoas saem do reino das trevas e vêm para o reino da luz? A Bíblia diz, aprove Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação, do evangelho. Então, quando a tribulação começa, muitos entendem que naquele período específico, o evangelho é liberado com grande poder. Assim como Satanás vai agir com grande poder, o evangelho será anunciado, vocês já leram na Bíblia, fala, e o evangelho será anunciado por todo mundo. Quando é que o evangelho vai ser anunciado por todo mundo? É nesse momento da história. É neste período da história. Haverá envolvimento, inclusive, angelical no trabalho, de alguma maneira, no trabalho evangelístico. O mundo todo vai ouvir. Como vai reagir? Cada um vai depender do que Deus definiu. Mas o evangelho será pregado. Então, há pessoas que defendem. Esse cavalo branco é um símbolo do evangelho triunfante. Outra possibilidade é que esse personagem no cavalo branco é alguém que evidencia Jesus no seu retorno triunfante. Jesus montado num cavalo branco. Por quê? Porque o cavalo branco, na linguagem do mundo antigo, hoje ninguém luta de cavalo, mas na época era assim que funcionava. As pessoas iam para as guerras e a cavalaria se apresentava, então tinha um confronto. Todos os cavalos eram cavalos escuros, malhados, marrons, pretos. Ninguém usava cavalo branco. O cavalo branco era reservado exclusivamente. O general foi para uma batalha, ele venceu a batalha. Quando ele retornava da batalha, quando ele chegava a 1 quilômetro, 2 da sua entrada triunfal na cidade onde ele mora, e o povo saía à rua jogando rosas e tudo mais, ele então saía do seu cavalo de batalha e montava num cavalo branco e entrava. Era majestoso, colossal. Ele vinha marchando naquele cavalo imponente, enorme. Então, o cavalo branco era o cavalo do vitorioso. Você não usava o cavalo branco para a batalha. Por quê? O que aconteceria se você for com um cavalo branco para a batalha? Uma batalha com flecha, com espada, com carnificina total. Como é que o cavalo voltava? Você vai com um cavalo branco e volta com um cavalo pink, sei lá, rosado. Porque ele ia ficar... Era um negócio absurdo. Então, não se usava o cavalo branco. Neste caso, tanto que você vai ver isso acontecendo em outros lugares aqui no próprio Apocalipse, você vai ver em Apocalipse 19, fala que Jesus está montado num cavalo branco. É descrito abertamente isso. Quando as pessoas retratam Maomé, profeta Maomé no islamismo, sendo levado ao céu, muitas figuras mostram ele montado no cavalo branco. É o cavalo da vitória. Napoleão, as pessoas brincam, qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Obviamente branco. Gente, guardou isso, cavalo do triunfo. Dizem que é o retorno triunfante de Jesus porque o branco no livro de Apocalipse ele é emblemático. Então você sempre está ligando o branco à santidade. Vi pessoas vestidas de branco. Se vocês forem fiéis, vocês vão... Aconselho, Apocalipse 3. Aconselho que compre de mim vestiduras brancas. Darei ao vencedor uma pedrinha branca. Então, sempre branco, branco, branco. Apocalipse 19, a noiva se apresenta para Jesus e fala, foi dado à noiva uma roupa branca de vinho finíssimo. Você vê Jesus voltando à terra e fala assim, os exércitos do céu acompanhando ele, vestidos de branco. Branco no livro de Apocalipse é sinal de pureza, de justificação, de santidade. Ok? Então as pessoas olham e falam assim, ou é o evangelho ou é a pessoa de Jesus que saiu tendo uma coroa na cabeça. Quem é que vai ser coroado, montado no cavalo branco, com um arco na sua mão? É o Senhor Jesus. Essa é a visão
tradicional de um movimento chamado amilenismo. Então, o amilenismo, por exemplo, nossos irmãos, não estou dizendo, nenhum desses grupos que eu estou citando são hereges. Quem é pós-milenista ou quem é amilenista é uma vertente que lê a Bíblia de uma forma diferente. Nossa igreja é uma igreja dispensacionalista. Nós lemos a Bíblia e vamos ficar com a maior literalidade possível. Quando for impossível empregar a literalidade, então nós mudamos e vamos buscar qual é o sentido. Quando Jesus fala, eu sou a porta. Eu sei que Jesus não tinha o quê? Uma maçaneta no umbigo. Nós sabemos, ele fala, eu sou o caminho. Ele era uma estrada? Não. Nós fazemos isso, nós lemos a Bíblia assim. Mas quando ele fala, eu sou a verdade, ele não está usando uma coisa, ele fala, eu de fato sou a verdade, a única verdade. Última possibilidade, dentre as principais, é essa daqui. Que esse cavalo branco representa o surgimento do anticristo. Um personagem maligno, um governante que irá surgir na terra, e a Bíblia fala de um personagem que governará sobre o mundo nos dias da tribulação, tendo grande poder e glória. Entre as possibilidades que são apresentadas aqui, a possibilidade que mais se harmoniza com a visão dispensacionalista e é mais coerente, inclusive com a leitura, vou mostrar para vocês, é de que esse personagem represente o anticristo. Não Jesus. Os 4 cavaleiros, se o primeiro é Jesus, então você tem um cavaleiro legal, se é o evangelho ou Jesus, é uma coisa boa. E os 3 últimos, calamidade. Então fica uma coisa estranha, você manda um cavalo bom e logo depois vem tragédia na sequência. Não parece razoável pensar assim. Agora, quando os 4 são calamidades, então você tem aí esse quarteto maligno sendo derramado sobre a terra. Vamos ver o texto e entender por que nós entendemos que é o anticristo aqui, esse líder que vai surgir. Em primeiro lugar, a leitura do texto diz assim, vi quando o cordeiro... Por que não pode ser Jesus o cavaleiro branco? Onde Jesus está nesse versículo? Jesus tomou o livro e abriu o selo. Será que ele abriu o selo, saiu correndo e montou no cavalo? Não faz sentido. Ele fala, vi quando o cordeiro abriu o selo. Tudo bem? Então, ninguém está forçando o texto. O cordeiro está no trono, está no comando. Ele abriu o selo e um dos 4 seres viventes dá uma ordem. Vem. Você não vê na Bíblia anjos dando ordens em Deus. Então, você já de novo, já tem aqui mais um elemento aqui. É dito vem. E esse vem, na língua grega, tem uma conotação de vem aqui e vai. A ideia não é só de comparecer, é alguém apareça e entre na história. E é o que vai acontecendo. E na sequência você vai ver isso acontecendo. Por exemplo, o versículo 7 fala, quando o cordeiro abriu o 4º selo, outro cavaleiro aparece. Mas como é que o cordeiro está abrindo o selo se ele é o cavalo branco que já veio para a terra? Ele voltou no céu para abrir e continuar abrindo os selos? Não faz sentido. Em cada um dos selos, quem está abrindo é Jesus. Então Jesus está no trono, ele não é nenhum desses personagens. Está aí a maneira de separar o texto. Vi quando o cordeiro ouviu os 4 seres viventes, anjos não dão ordens em Deus. Vimos aí a ideia de comando, vem, e aí Jesus, se fosse Jesus, ele aparecendo, nossa, não precisa gritar, estou aqui. E é vem e vai, e aí algo acontece. Outra coisa que você deve destacar é, vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro. O branco, embora realmente de fato simbolize coisas boas, não precisa significar sempre isso. Por exemplo, se você olhar em algumas religiões em que as pessoas cultuam orixás, qual é a cor que as pessoas vestem? Quando alguém fala assim, vem aqui, nós vamos ter uma mesa branca. Então, branco, se é branco, é uma coisa? Gente, assim como o branco não precisa ser bom, o escuro não precisa ser ruim, assim por diante. Não precisa fazer esse vínculo. Toda vez que aparecer branco, as mulheres cantaram várias, estavam com roupa escura aqui, já pensou aqui na frente? Elas tudo de roupa escura? A Andréia, a Samara, sei lá, a Laura toda de preto. A Aline nem não cantou, né, Aline? Então, mas está de preto também. As mulheres hoje estão... lá, Miriam. Tem mais, tem bastante gente com roupa preta. Já pensou se fosse assim? Não tem nada a ver. A cor é símbolo, mas você não pode colocar isso como um padrão absoluto. Outra coisa que é destacar é, na mão desse cavaleiro há um arco. Normalmente, deverias dizer
a figura que vem num cavalo vitorioso, ela entraria na cidade com um arco, mas nas suas mãos teriam flechas. Ele tem um arco, mas não tem flechas. Por que ele não tem uma espada? E por que ele está com um arco? A Bíblia parece apontar que o surgimento desse personagem, chamado o Anticristo, na Bíblia não aparece escrito exatamente assim, mas homem da iniquidade, esse homem que nós sabemos ser o Anticristo, ele vai ter poder militar. A ideia do arco na mão mostra, eu tenho poder militar, mas não surgirei na história como um guerreiro. As pessoas estavam esperando alguém que vai marchar sobre o mundo, que vai conquistar pela espada. Mas a figura do anticristo não fará isso, embora ele tenha poder militar. A ideia do arco aqui vai mostrar, olha, eu estou num cavalo branco e eu tenho poder militar, mas não estou exercendo. Não é assim que eu vou conquistar, não é assim que eu entro na história. Ele vai usar militar depois, mas não é assim que ele surge. Então, se você estiver procurando o anticristo no cenário político, buscando identificá-lo, não adianta procurar um grande líder militar. Não é assim. Ah, é o Donald Trump. Pode ser o Donald Trump? Não, não pode ser. Por quê? Porque o presidente norte-americano tem sobre o seu poder o quê? O maior poder bélico na história. Ele não pode dizer que só tem um arco. Você não pode identificá-lo como grandes presidentes de poderosas nações. Sequer você pode identificar ele como um grande governante conhecido. Porque o livro do profeta Daniel, Apocalipse, João e Daniel falam do mesmo episódio. João descreve ele montado num cavalo branco, vitorioso, ele entrando na história. Quando ele entrar, os líderes que voltavam de cavalo branco, sabe como que eles eram na cidade recebidos? Eles eram aclamados. O anticristo, quando surgir e vai ser aclamado por esse mundo. O próprio Jesus deixou muito claro, eu vim no nome de outra pessoa e vocês não me receberam. E aí na sequência Jesus fala, outro virá no seu próprio nome e vocês o receberão. E ele está deixando bem claro, o mundo vai aclamar esse líder. Ele será aceito, abraçado, ele vai ser, gente, de todas as maneiras amado por esse mundo, sem exercer o poder militar. Daniel diz que é um pequeno chifre, que é um chifre insignificante. Então ele surge como algo insignificante e cresce. Então não adianta ficar procurando. Ah, é o Papa, é não sei o quê. Não é um líder religioso. O anticristo não é um líder. Onde você vê nessa figura alguma coisa de religião? Montado num cavalo branco? Não é. Então o anticristo não é nenhum líder poderoso que você procura no mundo. E também não é nenhum líder religioso poderoso do mundo. Religião não é com ele. Quem vai servir o anticristo na religião é um outro personagem que vai aparecer mais à frente, chamado o falso profeta. Esse fará milagres para que o mundo creia no anticristo. Estão comigo? Estou tentando aqui não confundi-los e situá-los aí. E o texto fala, foi-lhe dada uma coroa. A coroa que é dada aqui para esse personagem é a coroa chamada Stéphanos. Nós já vimos sobre essa palavra grega. É uma coroa de recompensa. Normalmente, a coroa colocada sobre a cabeça de um grande governante não é a coroa do vencedor, do corredor. É a coroa, palavra grega, diademas. Se você virar as páginas da sua Bíblia para Apocalipse 19, agora você vê Jesus. Olha quando fala de Jesus, diz assim, Apocalipse 19, 11. Esse não tem dúvida que é Jesus. Vi o céu aberto, Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, e eis que havia um cavalo branco. Olha aí, igual. O seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Opa, agora classificou quem é o cavaleiro. E ele peleja com justiça. Do outro cavaleiro não é dito nada, fala que ele saiu vencendo e para vencer. E o texto diz, os seus olhos são como chamas de fogo. Vimos Jesus no capítulo 1 aparecendo assim. Na sua cabeça há muitas o quê? O que tem na sua, qual é o texto? Na sua cabeça tem muitos o quê? Especificamente já aparece a palavra diademas, coroas de governante. Na cabeça de Jesus não tem uma coroa, tem diversas, porque ele é o rei dos reis. O personagem que aparece lá atrás, aqui, alguém deu coroa para Jesus? Quando você lê o texto, você fala, e foi-lhe dado muitas coroas? Não. Jesus tem as coroas. Jesus coroa pessoas. Lá, no personagem anticristo, fala assim, ó, foi-lhe dada uma coroa. Alguém deu. Quem deu essa coroa?
Quem deu essa coroa para esse personagem que está aparecendo? Você tem alguém no controle. Dá para ele uma coroa aí. E ele vai aparecer. Por que ele vem num cavalo branco aqui, ó? Por que ele vem no cavalo branco? Porque a função dos servos de Satanás, principalmente o anticristo, que é a obra-prima do mal, é ser a imitação do rei. O diabo sempre tenta imitar Deus em tudo. Sempre. Deus é criador, o diabo procura ser criativo. Deus tem poder, o diabo tenta imitá-lo. Sempre uma imitação. E aí você tem Jesus, o Deus encarnado. O anticristo aparece. Ele não é o diabo encarnado, mas ele é um homem de carne e osso que vai nascer e será, não gosto muito dessa palavra, mas não sei usar outra, se alguém achar depois me fala. Vou usar a palavra capacitado, eu ia falar a palavra energizado, mas aí fica meio místico, né? É um personagem, um homem que vai nascer, que não sabe que é ele, não sabe. Em um momento da história, ele vai ser capacitado por Satanás para desenvolver esse papel e assumir o grande poderio que está diante dele. É alguém que vai receber poder. Então, se Jesus era Deus encarnado, o anticristo tenta se mostrar como alguém divino na terra. Por isso ele vai exercer, ser aclamado, quer ser adorado, vai fazer milagres. Alguém vai fazer milagre na frente dele. Ele tenta copiar Jesus para que o mundo olhe. Quando você vê a palavra bíblica, o termo anticristo, a palavra anti, necessariamente não precisa ser contra. Normalmente você fala assim, aquele ele é anti não sei o quê. Significa contra, mas ele não é o único sentido. Anti pode também ser alguém que se coloca na frente, na ideia de diante. Então o anticristo pode ser aquele que entra na frente de Jesus e diz para o mundo, sou eu. Não é que ele fala que é Jesus, ele fala, eu sou o verdadeiro Messias. Eu sou o verdadeiro libertador. Eu sou o verdadeiro poder neste mundo. E ele vai agindo e mostrando o poder. Tudo que Jesus não fez, ele então começa a fazer. Jesus não, em muitos lugares você vê Jesus falando, eu vim trazer a espada. O anticristo vem e ele faz o contrário. Ele vai resolver o conflito árabe-palestino. O mundo não vai gostar? Metade da existência da ONU é para resolver o conflito árabe-palestino. Aí surge alguém, quer saber quem é o anticristo? Anota aí. O anticristo é a pessoa, é o ser humano, o homem que firmar o acordo de paz entre árabes e judeus. O homem que conseguir fazer com que os judeus reconstruam seu templo no mesmo lugar onde está o Domo da Rocha, na esplanada das mesquitas, o terceiro lugar mais sagrado do mundo do povo muçulmano, tem que derrubar a mesquita, aonde eles dizem que Maomé foi levado ao céu, tem que derrubar essa mesquita e fazer o templo no mesmo lugar. A pessoa que fizer isso, ele é o anticristo. Tudo bem? Fácil de identificar? Pastor, nós vamos estar aqui para identificar o anticristo? Na forma como nós vemos a Bíblia, não. Na forma como eu entendo na Bíblia, não. Lembra onde João aparece? Quando ele fala dos 24 anciãos? Vi diante do trono, tal. Agora ele está falando da terra. A partir do capítulo 6 até o 19, a palavra igreja desaparece. Ela não é citada nenhuma única vez, nem meia palavra. Toda vez que você ver citações a alguém salvo, vai falar os santos. E os santos pode ser uma referência ao povo de Israel na tribulação, ou aos convertidos da tribulação. Mas a igreja não está mais aqui. De modo, se o anticristo assinasse o acordo de paz, a igreja estivesse aqui, a primeira coisa que nós faríamos, os pastores, as igrejas, dizer, ele é o anticristo. O que ele quer é subir sorrateiramente. Como é que Jesus apareceu no seu ministério? De repente, ele nasceu, foi glorioso? Não. Ele nasceu como humilde criança. Foi perseguido, foi lá para o Egito, depois ficou crescendo em Nazaré, um lugar desprezível do nada, até que ele recebeu o poder. Recebeu o poder no sentido de, não é que ele foi capacitado, não. Jesus era Deus desde o nascimento. Até que ele se manifesta como Deus. O anticristo trilha o mesmo caminho. Humilde, discreto, até que ele se manifesta com poder. É uma imitação, e uma boa imitação. A pior imitação é a imitação que mais se parece com a verdade.
e o mundo há de abraçar esse homem. O final do texto diz assim: ele saiu vencendo e para vencer. Eu gosto dessa parte porque falta uma coisa aí nessa parte. Os mais antigos vão lembrar que levantavam na manhã de domingo e assistiam a Ayrton Senna. Não sei quantos lembram daquela... Tan, tan, tan. Sempre domingo de manhã tinha essa musiquinha. Ayrton Senna, não sei o que, tal, tal. Depois o Senna faleceu. Mas o povo gostava, o povo brasileiro gosta da Fórmula 1. Então alguém assumiu o lugar do Senna. Um personagem chamado Rubens Barrichello. E as pessoas levantavam de manhã para assistir Rubens Barrichello. E então o Rubinho fazia pole. Chegava no sábado lá, tal, antes do grande prêmio, saía pole position. Amanhã a posição dele é o primeiro. E aí dava a largada. E o Rubinho saía vencendo, e o objetivo dele era vencer. Mas ele não. O que acontecia com ele sempre? O carro quebrava, o carro batia, ou não sei o quê. Você ficava desesperado de torcer para ele. Isso virou tão piada que um tempo atrás ele mesmo fazia comercial brincando. As pessoas faziam... Eu recebia memes de atrasado. Alguém que ia falar alguma coisa atrasado, brincavam, né, com o Rubens Barrichello, sempre fazendo alguma coisa. Era Natal e a pessoa falava assim, ó, Feliz Páscoa, do ano passado, né, e assim vai, ó, Feliz Dia das Crianças. Sempre zombando dele. Claro, era uma sátira. Mas aqui é dito que esse personagem vem num cavalo branco imitando Jesus. Ele tem uma coroa, ele tem poder militar na mão e ele saiu vencendo. Não ignore isso. Como é que ele começa? Vencendo. E ele saiu com o objetivo de vencer. Mas não diz que ele... Tudo bem? Jesus não sai vencendo para vencer. Nós cantamos a música hoje que fala aqui. No final da música falava o quê? Venceu o Rei Jesus. Vê a diferença entre um e outro? Então está aí a explicação do texto. Espero que pela fé você acredite. Se você discordar, não tem problema. Se você acreditar que é Jesus e o Evangelho, não vamos brigar por isso. Mas eu vou apresentar como sendo o anticristo. Dito isso, as marcas do início da tribulação são duas. A primeira delas é o surgimento do líder. O surgimento de um governante poderoso que se apresentará como Salvador. Quando o mundo começar na tribulação, a primeira coisa que aparece é o governante. Ele se manifesta e diz, ei, eu tenho solução para vocês. Eu tenho remédio para os seus problemas. E o mundo vai aclamá-lo. Abra sua Bíblia em aí, ó, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo lida. Se você quiser ler um livro que fala bastante sobre Jesus e a sua volta, está aqui. Paulo, o tema dele para a igreja de Tessalônica era a volta de Jesus. Diz assim no versículo 1 do capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 6, diz: Irmãos, Paulo diz, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus e nossa reunião com Ele, ou seja, a vinda de Jesus, nossa reunião com Ele, está falando do arrebatamento. A respeito desse encontro nos ares com Ele, Paulo diz, nós vos exortamos a que vocês não se demovam, não vos demovais a mente, ou não mudem a mente com facilidade. Nem se perturbem, quer por espírito, ou quer por palavra, ou quer por epístola, carta, né, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Começaram a espalhar na igreja de Tessalônica o seguinte, olha, o dia do Senhor já começou. Já começou? Já. E quem morreu? Quem morreu não aproveitou. O dia do Senhor está em vigor. E aí Paulo falou, não acreditem nisso. A respeito do nosso encontro, da nossa ida e encontro com Cristo nos ares, não mude a vossa mente. Não importa se alguém fala, olha, o Espírito está falando por meio de mim. Isso é bobagem, não acredite. Mesmo que alguém chegue com uma carta supostamente escrita por Paulo, porque tinha gente que falsificava e dizia, olha, recebi uma carta do apóstolo Paulo dizendo que o dia do Senhor começou. Paulo diz, não mova a vossa mente. Nem por uma palavra espiritual de alguém, nem por uma carta. E ele diz mais aí, como se procedesse de nós, nem por palavra de ninguém. O dia do Senhor não vai começar sem que primeiro aconteça algo. Olha o que ele diz, verso 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Preocupação do apóstolo Paulo, se você quiser grifar a palavra engano. Ele está muito preocupado porque a igreja está sendo enganada. Ele diz, ninguém engane vocês,
Porque isto, se quiser fazer uma bolinha no isto, esse isto significa o dia do Senhor, o arrebatamento. Nada disso vai acontecer sem que primeiro venha, o que está aparecendo na sua Bíblia? A apostasia. A palavra que aparece em grego aqui é essa palavra mesmo, apostasia. Aqui nem traduziram. Se você tem outra palavra, alguém traduziu. Eu acho que a NVT tem outra palavra, sem que venha a rebelião, é isso? Na NVT está rebelião. Quem tem outra palavra? Sem que venha a rebelião. É só essas duas? Então veja, a palavra grega que aparece é apostasia. O tradutor falou, eu não vou traduzir essa palavra, vou colocar exatamente como está, apostasia. Na nossa língua, a palavra apostasia hoje, em 2024, ela tem uma conotação só ruim. Quando alguém falar aquela pessoa apostatou, logo você imagina o quê? Apostatou do quê? Da fé. Ela foi para o mundo. Ela deu as costas e foi embora. A palavra apostasia hoje é uma palavra, uma conotação, ninguém vai entender como positiva. Mas no primeiro século, que é quando isso aqui foi escrito, a palavra apostasia significava uma única coisa, única. Significava sair. Então, Paulo está dizendo, o dia do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha a saída. É assim que está escrito em grego. Não vai acontecer o dia do Senhor, nós não vamos nos encontrar com Jesus nos ares sem que primeiro venha a saída. Agora, a saída, ela pode ser boa ou ruim. Se alguém falar assim, aquele homem apostatou da bebida, é bom ou ruim? É bom. Aquele homem apostatou da jogatina, da imoralidade, é bom. Quando você sai, não é ruim. Você tem que perguntar do que saiu. Saiu da fé? É ruim. Saiu do pecado? A Bíblia fala que nós somos igreja, os chamados para fora, eclesia. Nós apostatamos. Você estava no mundo, você deu as costas para o mundo e saiu. Isso foi ruim? Não, isso foi bom. Então o que está escrito em grego é, não se preocupe, o dia do Senhor, o encontro nos ares não acontece sem que venha a saída. E aí ele diz mais, a saída, se você quiser marcar aí, nós entendemos que a saída aqui se refere à saída da igreja. É o único grupo que tem a promessa de sair. Na continuação ele vai dizer assim, sem que primeiro venha a saída. E então, e só então, quando a saída acontecer, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Desse modo, se essa tradução, dessa maneira de entender está correta, dá para conhecer o anticristo? A igreja não vai saber que é ele. Por quê? Porque ele só vai se revelar depois da saída. Tudo bem? Estão comigo aí? Segura aí. E ele fala agora sobre esse personagem. Esse personagem se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Não se levanta só contra o cristianismo. Ele vai se levantar contra qualquer coisa que se chama Deus. Ele não vai aceitar a adoração a Buda, a adoração a Maria, não vai adorar a adoração a Tupã. Ele vai falar, ninguém pode adorar nada na terra a não ser eu. Ele vai se manifestar contra qualquer coisa que receba o título de divindade. É isso que o texto diz. E Paulo diz, ele vai se levantar contra o que se chama Deus, o objeto de culto, e a ponto de se assentar no santuário de Deus. Paulo diz que ele vai ser tão ousado que ele vai pegar o seu trono e vai colocar o seu trono no santuário de Deus. Bom, o que era o santuário de Deus? Como é que o leitor deveria entender? Onde é o santuário de Deus? A Bíblia fala que nós somos o templo de Deus. Quer dizer que o anticristo vai sentar no seu coração, é isso? Não. Primeiro, o leitor sabia, o santuário de Deus está relacionado ao templo judeu. Então é necessário que quando o anticristo surgir, exista um templo. O texto aqui está mostrando para nós. Ele precisa colocar o seu trono. Onde melhor colocar o trono do que ir no templo em Israel? Lembra que o templo tinha 3 partes. Ele tinha o átrio, ele tinha o pátio, exterior lá. Depois ele vai falar assim, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O texto fala que ele coloca o seu trono no santo lugar, não no santíssimo. Onde ele vai colocar o trono? Bem no lugar onde os sacrifícios eram feitos, na frente do templo. É a ideia realmente de diante, de estar na frente. O templo de Deus está aqui atrás, a arca da aliança está aqui, põe o meu trono aqui. Ninguém vai falar com esse Deus sem passar por mim. Na frente do templo de judeu tinha um altar.
Ou seja, ninguém podia falar com Deus sem um sacerdote mediar ele. O anticristo fala assim, não precisa mais mediação. Eu estou aqui. Esqueçam esse Deus. Eu sou Deus. E ele vai se sentar no templo em Israel. Isso não é profetizado só por Paulo. O texto fala que ele vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. Em Mateus, volte às suas páginas. Mateus capítulo 24. Você vai perceber que Jesus já alertou quanto a isso. Capítulo 24 fala também sobre os períodos da tribulação. Se você quiser marcar, Mateus capítulo 24 e capítulo 25 também descrevem os 7 anos de tribulação. Enquanto Jesus está falando sobre a tribulação, ele diz assim, verso 15: quando virdes o abominável da desolação, o abominável que traz a desolação, esse homem do qual o profeta Daniel falou, aonde? Em que lugar? Está aí no santo lugar? Então Jesus fala assim, quando vocês virem esse homem abominável no santo lugar, conforme Paulo falou, no trono, o que Jesus manda fazer? Quem lê entenda, os leitores fiquem atentos. Jesus diz, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no telhado de uma casa não desçam sequer para buscar a capa. Quem estiver no campo, não volte atrás. 19. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orem para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque lá neva. Ore para que a vossa fuga não aconteça no sábado, porque o judeu vai preferir morrer do que andar mais de 1 quilômetro. Por quê? Verso 21. Porque neste tempo, quando o anticristo se sentar no seu trono, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. E depois desses dias, não haverá nenhuma igual. Jesus cita aqui a maior tribulação que o planeta Terra já viu. E ele fala, essa tribulação vai acontecer. Quando ela começa? Quando esse homem colocar o seu trono. Quando ele fizer isso, qualquer pessoa fuja. A perseguição que vai se desencadear é tão violenta e cruel, que sequer, Jesus fala, não volte na sua casa para pegar nada. Está falando para quem? Para a igreja? Não, a igreja não existia aqui, sabia disso? Ele está falando com seus discípulos, que eram judeus. Ele está alertando os judeus, não está alertando a igreja. Orem para que não seja sábado. Por que eu tenho que alertar a igreja para... Vamos orar para o anticristo não surgir no sábado. Você tem problema de fazer alguma coisa no sábado? Você é adventista? Não, não somos. Você me procura depois do final. Mas nós não somos adventistas. Ore para que não seja inverno. Tem algum problema sem inverno para você, se o anticristo surgir? O pessoal do Ceará vai orar, Senhor, que ele apareça no inverno. Eu quero que esteja, não é, Marlon? Que seja frio. Só faz sentido se você estiver em Jerusalém. Quando a música diz, como em volta de Jerusalém estão os montes, Jerusalém é cercada por montanha, e neva. Não dá para correr na neve. Então Jesus diz, judeus, orem a Deus, para que esse homem, esse dia perverso, quando esse homem surgir, não seja sábado, não seja no inverno. Para a igreja não é dito nada. Nós não temos que nos preocupar. Paulo diz, não se preocupe, esse homem não surge sem que antes aconteça a saída. Verso 5 de Tessalonicenses diz assim, vocês não se recordam que eu ainda convosco costumava dizer essas coisas? Uma pergunta retórica. Você gosta dessa pergunta? Esse é um versículo que eu não gosto. Porque Paulo está dizendo o quê? Por que vocês estão perguntando essas coisas? Vocês não se recordam? Quando eu estava com vocês, eu sempre falava sobre isso. Eu falo, Paulo, eu não me recordo, eu não estava aí. Seria bom você ter escrito. Ele fala, o pessoal de Tessalônica sabia muita informação. Paulo falou, por que vocês estão preocupados? Eu falava tanto sobre isso quando eu estava aí. E ele termina dizendo assim, verso 6. Eu quero que vocês saibam o que está detendo esse homem maligno. Lembra que eu falei? A tribulação, ela é marcada, as marcas da tribulação, a primeira marca é o surgimento de um líder. E Paulo diz, por que esse líder não aparece agora? Verso 6. Agora saibam o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo diz, existe uma ocasião própria, existe um momento determinado, não é quando ele quer. Existe um momento em que alguém vai dizer, vem. Estão entendendo a ocasião própria? Ele só vai ser revelado quando chegar o momento em alguém der a voz de comando. É agora. Antes ele não pode. Ele gostaria. E como o diabo não sabe quando é este momento, o que o diabo tem que fazer? Ele sempre precisa ter alguém preparado. Em toda a história, hoje,
dia 31 de março de 2024, ele tem alguém. Tem alguém prontinho. Se a igreja sair, se vier a saída, esse homem vai se revelar e pouco a pouco vai chegar onde ele precisa chegar. Não dá para o diabo falar assim, olha, nasceu aqui o capetinha, não sei, o pequeno mal aqui. E aí a igreja sai agora. O diabo fala, Senhor, 7 anos, é criança, não vai poder governar. O diabo não vai fazer isso, ele tem alguém o tempo inteiro. Ao longo da história, diversos personagens estavam prontos para assumir essa função. Eu não vou citar, mas tem diversos. Que se fosse naquela época. Se fosse durante a Segunda Guerra Mundial, adivinha quem seria o personagem anticristo? Sem fazer muita força. Então você vai vendo na história, e se pegar outros momentos da história, você vai descobrir gente que estava ali. Hitler subiu, apareceu poderoso? Não, ele foi subindo devagarzinho, devagarzinho. Era o cara quando ele chegou lá na frente, mas ele subiu devagar. Quando ele subiu ao poder, aí ele tinha máquina militar, mas no começo não. No começo ele foi devagarzinho, política. Tudo bem, é a mesma cadência. Eu vou parar aqui hoje, eu sou na explicação. Eu preciso mostrar para vocês um grande problema aí. Eu vou só ler até o versículo 9, a semana que vem nós vamos olhar, porque eu ainda tenho que explicar antes de fazer as aplicações do texto. Diz assim, 7. Paulo diz que ele vai surgir na ocasião própria. 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo diz para a igreja de Tessalônica o seguinte, eu quero que vocês saibam que esse líder está sendo... Existe alguém, não é alguma coisa, existe alguém detendo ele. Mas, enquanto ele não aparece, eu quero que vocês saibam que o mistério, o poder que vai atuar sobre ele já está operando. Desde o primeiro século, o poder maligno que vai recair sobre ele, já está agindo no mundo. Ele está em todos os lugares. Não tem como você sair daqui para sua casa sem você ter contato com esse poder. O poder que irá capacitar esse homem já está operando desde o primeiro século. E Paulo diz, esse homem só aguarda que aquele que o detém tire a sua mão. Aquele que o detém, alguns dizem que pode significar a igreja, embora a igreja não, nenhum lugar, se for a igreja, seria aquela que o detém. E também a igreja não tem poder para isso. Alguns, e a maioria, na verdade, acredita que é o Espírito Santo que o detém. E é assim mesmo que você entender. Existe o poder de Deus dizendo não. Mas quando o poder de Deus tirar a mão e falar vem, o que ele faz? Imediatamente ele aparece. E aí Paulo diz assim, então, 8, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E o último verso dessa noite é, ora, o aparecimento do iníquo. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Quem tem outra palavra para eficácia? Como? Segundo a ação. O anticristo vai surgir pela ação poderosa de Satanás. E ele vai surgir com poder, é assim que está na sua Bíblia? Ou tem qualificativo antes? Com todo o poder. Lembra o que Jesus falou? Toda a autoridade me é dada, o anticristo vai surgir com todo o poder. Claro, todo o poder de quem? De Satanás. Que não é todo o poder de Deus. E ele vai surgir com todos os sinais e prodígios da mentira. Eu preciso que a semana que vem você volte. Porque até agora eu estou explicando o texto e eu preciso mostrar para você duas verdades. Um alerta para os incrédulos e um alerta para os crentes. Pastor, não precisa me preocupar. A Bíblia diz que o anticristo só vai surgir quando vier a saída. Então por que eu vou me preocupar com ele? Verdade, você não tem que se preocupar com ele. Eu tenho medo do anticristo. Não tenha medo, ele não vai fazer nada contra você. Mas você tem que ter medo do mistério que está atuando desde o primeiro século. E eu quero mostrar como na sua vida e na minha vida, esse mistério está forte, atuando e destruindo. Talvez você não viu, não percebeu. Semana que vem eu gostaria de mostrar isso para você. E quem sabe você olhe e fale, Senhor, tem piedade de mim. Eu achei que isso estava tão longe de mim, mas está tão perto, tão diante dos seus olhos. O poder maligno está à nossa volta tão entranhado
que há pessoas que estão tão imersas nisso que nem sequer percebem, mas já estão na mão dele, sendo crentes,